Olá, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vamos para mais uma aula gravada. Essa aula vai ser sobre as 10 classes gramaticais, ou classes de palavras, se assim você quiser chamar, tá? Quando a gente pensa em classes gramaticais, nós pensamos na substantivo, adjetivo, pronome, verbo, advérbio, certo? Então, vamos começar falando sobre o substantivo. O substantivo é aquela classe gramatical que vocês já conhecem muito bem, que nomeia os seres em geral, tá? Objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, tudo no mundo a gente nomeia, a gente chama de substantivo. Tudo que a gente possa nomear nesse mundo, a gente chama de substantivo. E o substantivo é aquela classe que funciona também como núcleo, né? Núcleo é a palavra principal ali dentro do sintagma. O que é o sintagma? É o conjunto de texto ali que você tem umas palavras que unidas formam um bloco de sentido. E o substantivo sempre vai ser a principal palavra, tá? E vamos ver esses exemplos aqui, ó. A Ana é super inteligente. A palavra Ana é um substantivo, é o nome de uma pessoa, né? Então, no caso aqui, essa palavra é um substantivo. Já na frase o Brasil é lindo, né? A palavra Brasil também é um substantivo. Na expressão a tua beleza me encanta, nós temos aí o substantivo, né? Beleza, que é um substantivo abstrato, que se a gente observar essa expressão, a tua beleza, nós temos um sintagma. E a palavra beleza é a palavra que tem mais informação dentro do sintagma. Por isso que nós temos o substantivo como núcleo. E há vários tipos de substantivos. Substantivo pode ser concreto, pode ser comum, próprio, abstrato, coletivo, primitivo, derivado, há várias classificações para o substantivo. Nessa aula nós não vamos adentrar nesse assunto, mas nós sabemos que temos várias classificações. E agora deixa eu falar do verbo, tá? O verbo é aquela palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. O mais comum é o verbo de ação, mas há vários outros verbos também que indicam esses sentidos. Por exemplo, sairemos, ficou, chovendo, como os exemplos. Sairemos esta noite, né? Então, sairemos indica a ideia de ação, de você sair de um ponto para outro. Corro todos os dias, também, a ideia de ação, né? O verbo de ação, corro todos os dias. Outro exemplo, chovendo, eu não vou. Chovendo, eu não vou. Aqui nós temos um verbo que demonstra o quê? Demonstra fenômeno da natureza. Chovendo, nevando, trovejando, né? São verbos que indicam fenômeno da natureza. Agora, os verbos de estado são verbos que são, ou verbos de ligação também, né? São verbos que têm um sentido um pouco menor, podemos dizer assim. Como o exemplo dessa frase acima aqui, ó, o Brasil é lindo. O verbo ser é um verbo de ligação, é um verbo de estado, né? O estado do Brasil, lindo. Ana é super inteligente. Super inteligente é o estado de Ana, né? Então, o verbo ser ele também funciona como verbo de estado, como o verbo ficar, permanecer e outros verbos. Bom, aqui também nós temos a ideia de a classe gramatical chamada adjetivo. E os adjetivos nós sabemos que ele indica a ideia de qualidade, característica. Essa é a função. Ele tá na frase para atribuir qualidades aos substantivos. Então, por exemplo, a frase: a criança ficou feliz. Observe essa expressão aqui, ó. A criança ficou feliz. Então, aqui nós temos uma expressão feliz. Feliz é o estado da criança, é uma qualidade da criança. Então, uma característica dela. Nós temos um adjetivo. Já na expressão, o artigo ficou super interessante. Super interessante. Percebe que super interessante também é uma característica de artigo. Sempre foi amável comigo. Olha a ideia de amável aqui também, nessa frase. Sempre foi amável comigo. Amável é uma característica de quem foi comigo amável, tá? Então, nós temos aqui adjetivos justamente porque eles têm a função, né, de qualificar e de caracterizar o substantivo. Percebe aqui, ó, criança feliz. Criança é substantivo, feliz é adjetivo.
O artigo ficou super interessante. Artigo é substantivo. Super interessante é uma característica dele, portanto, um adjetivo, tá? E aí por diante, no caso, sempre foi amável comigo. Então, alguém, né, no caso, não está explícito aqui, está elíptico, foi amável comigo, tá? E aí nós temos o pronome. O pronome é aquela classe que tem a função de substituir ou acompanhar o substantivo. Percebe por que eu falei que o substantivo é núcleo? Que todas essas classes gramaticais, elas vão acompanhando, elas vão dando característica ao substantivo, atribuindo qualidades, características, acompanhando, substituindo sempre o substantivo, por isso que ele é núcleo, porque ele tem sempre um sentido maior dentro da expressão. Então, por exemplo, né, quando que nós temos o pronome? O pronome ele pode ser o pronome pessoal, que é o caso dos pronomes que indicam as pessoas do discurso, né? A primeira pessoa é aquela que fala, a segunda pessoa é aquela com quem se fala, a terceira pessoa é aquela de quem se fala, por exemplo, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Os pronomes pessoais, nós temos aí os oblíquos e os, do caso oblíquo e do caso reto, né? Então, são essas distinções que nós fazemos para utilizar o pronome. E nós temos também os pronomes possessivos. Pronomes possessivos são aqueles que indicam a ideia de posse. Meu livro, minha sandália, sua cadeira, né? Sei lá, o livro, o meu livro, tá? Então, a ideia de posse. Meu, seu, teu, né? E aí por diante. E nós temos também os pronomes demonstrativos. Os demonstrativos são aqueles pronomes que indicam a ideia de lugar, né? Então, demonstrando algo, o próprio nome diz. Então, esse, essa, né? Esta, este, né? Então, são os pronomes que seja no plural, seja no feminino, no masculino, eles sempre vão indicar algo, tá? Existem muitas regrinhas para utilizar esses pronomes, é interessante dar uma estudada, uma aprofundada, porque é muito interessante aí utilizá-los, principalmente no aspecto da coesão textual da redação. É bem legal você utilizar muito bem esses pronomes, tá? Usar e abusar deles dentro do teu texto. Muito interessante. E aí nós temos também os pronomes relativos. Os pronomes relativos, eles são pronomes que eles vão indicar para a gente a ideia, por exemplo, sempre vão se referir a algo dentro do texto, né? E são aqueles pronomes que são utilizados para expressar também, para iniciar também as orações adjetivas, trazendo a ideia de qualidade. Então, o que, qual, cujo, tá? Com qual, o qual, os quais, as quais, são pronomes relativos. Os pronomes indefinidos, o próprio nome diz, né? Indefinidos. Os pronomes, por exemplo, vários, alguns, alguma, muito, tá? E trazem a ideia de indefinição, são indefinidos. E os interrogativos são aqueles que fazem as perguntas, né? Como, qual, que, por quê, são os pronomes interrogativos. E agora vamos falar dos artigos. Os artigos é aquela palavrinha que também acompanha o substantivo, antecede, né, o substantivo, e nós temos os artigos definidos e indefinidos. Os definidos são aqueles que apresentam ideia de singularidade. Por exemplo, quando eu digo o menino saiu, é o menino dentro de um contexto, né? Então, o menino, a menina saiu, as meninas saíram, tá? Então, o, a, os, as, né? Nós temos esses pronomes, seja no feminino, no masculino, no plural, no singular, eles indicam a ideia de particularidade, os definidos. E os indefinidos já não são tão particulares assim, eles dão uma ideia mais geral, mais genérica. Uns constroem, outros destroem. Quem são esses uns? Né? Não se sabe. Então, a ideia é mais genérica, não é alguém especial, é uma frase, uma expressão utilizada ali para se dirigir a qualquer pessoa. Uma chance é o que eu preciso, tá?
Então, é essa que é a ideia de artigo indefinido e definido. E agora a gente vai falar dos numerais, né? Que é uma palavra que indica a posição ou número de elementos. Então, nós temos aqueles numerais que indicam a ideia de número, né? De quantidade, né? Que são os numerais cardinais, quando você fala um pastel, dois pastéis, três pastéis, tá? Um pastel, por favor. E aqueles que indicam a ideia de ordem, por exemplo, primeiro as damas, então, primeiro, segundo, terceiro e aí por diante. Temos também os multiplicativos, né, os numerais multiplicativos, eles indicam a ideia de o dobro, o triplo, né? Então, é essa ideia de multiplicação mesmo. E os fracionários, quando você fala assim, eu quero metade ou meia banana, eu quero meio copo de água, tá? Então, são esses numerais, eles apresentam essa ideia de fração, né? Um décimo, um terço, metade, ok? Nós temos essas ideias expressas. E os numerais que são coletivos também, né? Que indicam a ideia de, de uma quantidade maior, designa um conjunto de seres, sabe? De pessoas, para definir um número exato ali. Nós temos, por exemplo, dezenas. Dezenas é um tipo de numeral, né, coletivo, que indica a ideia de coletivo. E aí, prosseguindo aqui, nós temos a preposição. Tá? A preposição é aquela classe de gramatical que indica a ideia de ligação. É a palavra que liga as palavras dentro do texto. E ela sempre tem uma ideia, né? Por exemplo, entreguei a carta a ele. Percebe essa frase aqui, ó. Entreguei a carta a ele. Tá? A ele, o a, ele não é um artigo, é uma preposição, o segundo a. Né? Então, eu entreguei em quê? Eu entreguei a carta, o a aqui, primeiro a é um artigo, e o segundo a é uma preposição. A quem? A ele, tá? A ideia, ela tá ligando essas expressões. As portas abrem após as 18. Olha aqui uma preposição com ideia de tempo, né? Com ideia de tempo. Aqui nós temos, isto é para você. Então, para é a ideia de finalidade. Então, as preposições, elas indicam ideias variadas também, tá? Ideia de tempo, ideia de lugar, ideia como é que fala? De mudança, né? De um lugar para o outro, tá? De alteração, né? De mudança. São várias as ideias que essas expressões elas podem ter, tá? Deixa eu pesquisar aqui. Enfim, vamos continuar nossa aulinha aqui. E aí nós vamos para a conjunção. A conjunção é a palavra que liga dois termos ou duas orações, né, para dar de um mesmo valor gramatical. Né? Então, por exemplo, enquanto a preposição ela vai ligar a palavras no texto, a conjunção ela vai ligar as frases, né? Por exemplo, as orações. Vou, mas não volto. A ideia de contrariedade, de oposição. Portanto, não sei o que fazer. Ideia de conclusão. Né? Dançar conforme a música. Ideia de conformidade. E essas conjunções, elas podem ser tanto coordenativas quanto subordinativas, tá? As coordenativas são as aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas, explicativas, e as subordinativas são as outras demais, né? Comparativas, temporais, finais, enfim, tá? São conjunções que apresentam determinada ideia dentro do texto, e todos esses assuntos, gente, eu estou falando de uma maneira geral, todas essas classes gramaticais são estudadas de maneira mais profunda em outras aulas, ok? E nós temos também a interjeição. Essa classe gramatical é uma classe, assim, das mais fáceis, tanto que ela quase não cai no Enem, no vestibular, não.
Quase você não vê perguntas sobre isso. Ah, mas a interjeição é aquela que exprime sentimentos ou emoções. Quando você fala, olá, né, sou Maria, viva, conseguimos ganhar o campeonato, não faça barulho, né? Então, é muito fácil. E o advérbio, nossa 10ª e última classe gramatical, é a palavra que ela vai modificar, é um modificador do adjetivo, do advérbio ou do verbo, tá? E indicam ideias, né? Ideias de tempo, ideia de intensidade, ideia de negação, né? Por exemplo, o melhor resultado foi o do atleta estrangeiro. Não é qualquer resultado, é o melhor. Olha o modificador, né? A palavra é modificada, sendo modificadora do resultado, tá? Da palavra resultado. Não acha que trouxe folhas demais, né? Então trouxe muitas folhas, tá? Nós temos aqui verbo de negação, né? Temos aqui um advérbio de lugar. Então, os advérbios, eles são modificadores dentro da frase, da oração, do texto, certo? Então, só para finalizar aqui, nós vamos. Nós estamos falando muito então nessa aula. Né? Nós temos dois tipos de classes gramaticais: as palavras que são variáveis, como substantivo, verbo, advérbio, pronome e artigo e numeral, e nós temos também as palavras invariáveis, que são aquelas que não variam com uma preposição, tá? Conjunção, interjeição e advérbio, elas são invariáveis. Já as variáveis são aquelas que variam em gênero e número, tá? Pode ser feminino, masculino, singular ou plural. Basicamente é isso, tá? Nossa aula vai encerrar por aqui. Espero que tenha te ajudado, né? Que você compreendido aí melhor esse assunto, dando aí fazendo uma revisão, né? Desses aspectos, e nós aprofundaremos em outras aulas, assim, cada uma à medida do possível, ok? Um abraço, tudo de mão e tchau, tchau.